vamos falar de Lisboa, todo o seu potencial e todos os seus desafios. Temos connosco Carla Salsinha, presidente da Entidade Regional de Turismo da região de Lisboa, que nos vai dar um conjunto de respostas que sei de antemão que serão extremamente interessantes. Carla, obrigado por estar connosco. Tem defendido a ligação do público ao privado na promoção do turismo na Grande Lisboa. Em termos práticos, em que é que isto se traduz? Bom, em termos práticos, o que é que se traduz é o seguinte: o sucesso do turismo no país, a nível nacional, tem vindo a ser muito por esta, embora separação de poderes, mas o trabalho em conjunto. Ou seja, cabe às entidades públicas ou do Estado definir a estratégia, definir os programas de apoio, definir os incentivos, definir o caminho para onde ir. Mas depois, quem traz o turista são as entidades privadas, porque são os hotéis, são os operadores, são os DMCs que trazem o turismo. E, portanto, não é esse o papel do Estado. E aqui o Estado, digamos, tem tido no turismo um papel de abraçar as entidades privadas, que façam elas essa promoção, esse papel e esse envolvimento. Por exemplo, dar uma ideia. Tivemos agora na Feira Internacional de Madrid, na FITUR, que é a maior feira, digamos, a nível europeu de promoção, e onde, nos últimos anos, o que é que o Turismo de Portugal faz, através do seu Secretário de Estado? Cria uma área brutal de dimensão de apresentação de Portugal e tenta que as entidades regionais estejam e as agências de promoção estejam aí presentes, mas depois, quem lá está a promover o país, nós estamos com uma responsabilidade de promover em termos da estratégia, mas depois estão lá as empresas próprias que estão a apresentar os produtos, os seus hotéis, as suas agências de viagens, das diversas regiões, a fazer o seu papel. Ou seja, o turismo está a abraçar, mas quem está lá a promover são as próprias estruturas. E é esta simbiose entre público e privado que definem uma estratégia e atuam em conjunto, mesmo nas feiras de Espanha mais regionais. O que é que está a acontecer? As entidades estão a começar a levar as câmaras e a pedir às câmaras que levem os seus, que escolham, e aí cabe às câmaras, as 10 ou 12 empresas que querem levar, que estejam a promover a região, ou seja, empresas que promovem cada uma dos municípios, ou empresas que tenham um projeto diferenciador em Mafra, ou em Sintra, ou na Moita, e este é o papel fundamental, e isto tem sido o sucesso do turismo, porque como estamos a trabalhar em conjunto, e trabalhamos sempre, e quando vamos lá fora, principalmente, e aqui um trabalho notável do Turismo de Portugal, tem tentado fazer esta junção do público com o privado e fazermos um caminho. Nós temos sempre muito, eu acho que isto é uma característica portuguesa, e muito, cada um faz o seu caminho e depois estamos todos a fazer a mesma coisa, mas cada um a caminho. E o turismo tem feito isso diferente. Tem-se conseguido fazer este trabalho conjunto. Por exemplo, a junção nos congressos, vai haver agora para a semana o Congresso de Hotelaria, onde somos todos, as entidades regionais, as agências, os privados, durante 2 dias estamos a pensar sobre os desafios do turismo. E este trabalho em conjunto tem sido o sucesso do turismo em Portugal. Muito bem. Já agora, pergunto-lhe se Lisboa tem capacidade para continuar a ser a porta de entrada dos visitantes estrangeiros. Sem dúvida. E fala aqui do aeroporto, constrangimentos. Não faria sentido alguma solução intermédia antes de Alcochete? Bom, está-me a fazer aí 2 questões. A primeira, aeroporto. Sem dúvida que provavelmente o que teria feito, ou que terá, ou que seria ideal, seria um aeroporto, seja ele com a estrutura onde seja, nunca demora menos 10 anos a estar pronto, isto é os prazos. Nós percebemos que, principalmente neste desafio de Alcochete, o grande desafio não é a construção do aeroporto, é depois todas as infraestruturas que levam, o comboio, as acessibilidades
do aeroporto para a região de Lisboa e da região de Lisboa para o aeroporto, a colocação das pessoas que vão aí trabalhar, ou seja, há um conjunto de desafios que vai demorar. Teria lógica uma situação intermédia? Sim. Acho que essa já não vai ser feita porque não está planeada. Portanto, o que é que acontece? Nós vamos ter agora um grande desafio, que é como é que nós conseguimos, com a limitação do aeroporto de Lisboa, continuar a receber aquilo que as companhias de aviação estão a tentar fazer, é tentar fazer com que haja mais voos para os aeroportos que têm slots, que é o Porto e Faro, e depois fazê-los convergir. Eu acho que essa vai ter que ser a solução intermédia, porque não acredito que haja a dita solução ideal, que era termos um aeroporto que funcionasse a apoiar o de Lisboa até isto acontecer. Quanto à outra segunda questão, sim, Lisboa tem capacidade para continuar e será sempre a porta de entrada da maior parte do turismo em Lisboa, no país. O que acontece é que Lisboa tem que começar a ter uma estratégia diferente de, por um lado, a própria cidade em si pensar nas 24 freguesias. Eu acho que é isso que não tem acontecido, porque nós não temos turistas a mais. Aquilo que acontece é, como é óbvio, nós temos, por estrutura da cidade, a maior parte dos grandes monumentos, ou dos principais monumentos, ou dos locais históricos com mais interesse para o turista, estão centrados em 4 freguesias. Santa Maria Maior, Avenidas Novas, Belém e Misericórdia. É óbvio que se nós só promovermos a cidade de Lisboa com esses mesmos monumentos, se nós não percebermos que a cidade em si, numa primeira fase, tem que começar a divulgar aquilo que não é conhecido, porque nós depois temos outros museus com umas taxas de visitação baixíssimas. O caso do Museu do Tesouro Real, o Museu do Traje, o Museu de Arqueologia, que estão até em algumas dessas zonas, mas com uma taxa de ocupação. Claro que eu sei que o turista, como nós, quando vamos lá fora, eu quero ir, se for a Barcelona, eu quero ir à Casa Gaudí e quero ir a 3 ou 4 pontos. Agora, se nós criarmos aquilo que se tem vindo a defender, uma concentração ou uma questão de bilhética que para estes grandes monumentos, os bilhetes têm que se criar slots e só há aquelas visitas por dia. Se depois, quando o turista não pode visitar, se lhe dermos a informação que tem estes monumentos todos, o turismo vai dispersando. Por exemplo, a Torre de Belém, em princípio, irá abrir em abril. E eu pergunto muito como é que, quem é responsável pela Torre de Belém já disse que o máximo de visita por hora são 80 pessoas na Torre de Belém. Se nós tivermos 8 horas, consegue-se perceber por dia quantas pessoas é que podem visitar a Torre de Belém. Não tem lógica termos filas de 2.000 pessoas ou de 1h30, porque as pessoas não vão entrar. Portanto, se calhar, todos estes monumentos principais tem que haver aqui uma concentração e um sistema de bilhética que são comprados única e exclusivamente online para cumprirem os slots e para se permitir, através desse sistema de bilhética online, informar também o turista e dizer, olha, você está, por exemplo, nas Avenidas Novas, não pode ir à Torre de Belém, mas porquê é que não vai visitar o Museu X? Ou seja, tem que a própria cidade perceber que para se desconcentrar tem que dar essa oferta e tem que se fazer esta gestão. E depois, aí entra a minha entidade regional do turismo, Lisboa só continuará, e eu sou uma apaixonada por Lisboa, mas Lisboa só continuará a crescer em termos de turismo e a fazer com que as pessoas venham a segunda vez visitar a cidade se lhe dermos uma oferta diferenciada. E para isso, Lisboa tem que acarinhar, digamos, as outras municípios que estão à volta, que são 18. Destes 18, só para ter uma ideia, 86% do turismo está concentrado em 4 municípios, 86% estão em Lisboa, Oeiras, Sintra e Cascais. Todos os outros 14 municípios têm quase 1% de turismo cada um. Mas são municípios que têm uma oferta completamente diferenciada. Por exemplo, eu vou dar aqui 3 ou 4 exemplos. Temos, por exemplo, Mafra, que além do Convento de Mafra,
temos a Tapada de Mafra, que pode dar uma visitação noturna aos Pirilampos, a visitar a Tapada de Mafra à noite e ver a vida que existe, o número de animais, os alces que nós podemos visitar à noite. Ou seja, temos o Seixal, que cada vez mais está a ser um destino com gastronomia. Temos depois outros, Montijo, Alcochete, ou seja, nós, Alcochete, temos as Salinas de Samoco, que é uma experiência única. Em Vila Franca temos o Evoa, ou seja, aquilo que nós temos que fazer como cidade e região é dar a conhecer aquilo que é nos nossos outros municípios, que permita que o turista venha aqui, queira ficar em Lisboa, com certeza, quer ficar em Lisboa, mas depois dar-lhe uma oferta diferenciada. E esta tem que ser a grande aposta para que Lisboa possa continuar a crescer, porque o turista que vem e vê o Mosteiro dos Jerónimos não quer vir a segunda vez para voltar a ver o Mosteiro dos Jerónimos. Já viu. Mas para isso, a região e a cidade têm que lhe dar a conhecer todo este potencial que há à volta. E isso resolve o problema da coesão territorial? Sem dúvida. Porque se nós pudermos ajudar estes municípios, primeiro, estamos a ajudá-los também a requalificar até a própria experiência. Quando nós, por exemplo, estamos a levar um conjunto, e por exemplo o Evoa, só para lhe dar uma nota, porque ontem foi o dia da comemoração, o Dia Nacional das Zonas Úmidas, e nós temos uma das reservas, somos provavelmente a única capital da Europa que tem duas reservas, a do Tejo e a do Sado, naturais, preservadas à entrada da cidade, praticamente a 20 km da cidade. E diziam-me ontem, quem é responsável pelo Evoa, e o Sr. Ministro da Agricultura ficou surpreso, que mais de 50% dos turistas que visitam o Evoa são americanos, canadianos e depois os ingleses. Ou seja, é um público já com um conhecimento diferente, nicho de mercado e que vem à procura. E, portanto, se nós conseguirmos fazer isto, aqueles próprios municípios percebem que têm que requalificar a oferta, as acessibilidades, ou seja, estamos a ajudar, porque as pessoas que vão ao Evoa, se calhar podem ficar a dormir em Vila Franca ou numa zona ali perto. Portanto, a forma de nós também fazermos esta coesão territorial é ajudarmos a que, principalmente estes nichos de mercado que procuram de turismo, um turismo de qualidade e níveis de excelência e exigência, porque são um público que pagam, mas que querem níveis de exigência, essas próprias zonas também sejam requalificadas. Muito bem, eu vou-lhe pedir aqui um número. Qual é o peso do turismo no PIB de Lisboa? Tem esse número? À volta de, não chega aos 30%. Provavelmente este ano ainda não temos os dados de 2025, mas era à volta dos 27% em 2024. Em mão de obra, só para perceber, em Lisboa, cidade de Lisboa, 42% da mão de obra trabalha no turismo ou nas áreas afetas ao turismo. Se formos para a região, desce um bocadinho mais, mas será na região toda 24% do PIB é do turismo e à volta dos 30% da mão de obra trabalha já no turismo. Por isso, quando se diz, eu acho que isto é preciso divulgar, quando se diz que o turismo tem os seus malefícios, se nós tirássemos de um dia para o outro o turismo da cidade, a cidade parava. E se calhar a região também. E, portanto, agora, claro que eu também concordo que o turismo tem que ser mais consciente, ou seja, temos que pensar que o turismo tem que beneficiar a própria cidade. Mas eu acho que aí também tem sido uma falha, que é algo que nós gostaríamos, como entidade regional, de fazer, temos que começar também a chamar para estes fóruns de discussão estas várias associações de moradores para que as pessoas percebam e também nos ajudem a perceber quais são as queixas que têm do turismo, porque há outras queixas que não têm a ver com o turismo, têm a ver com a própria cidade. Eu sei que provavelmente vamos falar sobre elas, mas que é preciso também que as pessoas percebam a importância do turismo e perceber que muitas das queixas que fazem, que são por alguns opinion makers, dadas ao turismo, nada tem a ver com o turismo. E definitivamente não há excesso de turistas. Não. Eles estão concentrados em 4 zonas. O que é preciso
até porque os dados já dão, em termos de valor nós estamos a subir, mas há uma ligeira quebra, até porque, como é óbvio, nós iríamos vai chegar a uma altura que vai haver uma estabilidade do número de turismos. Agora, o que tem que acontecer é, para eles virem a segunda vez e termos essa tal coesão, temos que qualificar cada vez mais a oferta que damos, e aí a cidade de Lisboa tem uma responsabilidade brutal, como Sintra, não é? Exatamente. Hoje, Sintra, a experiência não está a ser boa porque há ali diversos problemas com o atual Presidente da Câmara, que tomou posse, nós já tivemos o cuidado de reunir com ele, e portanto ele está a tentar ver como é que fazem, questão da mobilidade, que lá dentro é terrível, e o acesso a muitos dos museus, mas é aquilo que eu dizia, por exemplo, este é um desafio que nós temos feito às câmaras. Nós vamos às feiras de Espanha, e o espanhol digamos que é um dos nossos turistas mais imediatos, dizem-nos, vamos dizer nas feiras, que vão querer ficar no Hotel X em Lisboa, mas já nos vão perguntando, então, e como é que eu vou a este museu em Odivelas? Como é que vou a este equipamento em Loures? E aquilo que também as autarquias têm que fazer, e isto tem sido um trabalho que nós temos vindo a fazer, é, quando vão lá fora, não levar outra vez a imagem daquilo que já os turistas conhecem. Ou seja, por exemplo, Sintra só ganha se não levar o Palácio de Queluz ou a Quinta de Regaleira, mas levar outros equipamentos que não são tão conhecidos, mas que podem ser tão atrativos, não é? E, portanto, este é um grande desafio. Por exemplo, tal como Mafra. Mafra pode, em vez de levar o convento de Mafra, se calhar tem que levar, por exemplo, a Tapada de Mafra. Não há muita gente a conhecer e a ter a noção daquilo que se pode fazer na Tapada de Mafra durante o dia e à noite como visitação, e é isso que os municípios têm que fazer, é começar a levar aquilo que não é tão conhecido, até para ajudarem também as taxas de ocupação nos próprios equipamentos. Muito bem, e na sequência que vou-vos dizer, pergunto-lhe o que pode vir a ser feito para manter a qualidade de turismo na cidade, em termos de mobilidade, limpeza, gastronomia e inclusão social. Ora bem, em termos de mobilidade, eu acho que esse é o grande desafio da cidade de Lisboa. Não só a Câmara de Lisboa está a tentar, até porque isto é um ímpeto que todas as grandes capitais europeias têm, que é limitar o acesso às zonas centrais da cidade, e, portanto, nós já estamos aqui a ter grandes desafios, que a Câmara também tem que pensar como é que vamos fazer. Por exemplo, eu vou-lhe dizer, um dos grandes desafios e problemas, por exemplo, dos cruzeiros que hoje chegam à cidade de Lisboa, eles atracam durante um dia. E, portanto, quem chega num cruzeiro tem as X horas para estar na cidade. E hoje, fruto das limitações, têm que ir pela Quinta Circular. E muitas vezes a maior parte do tempo destas excursões são perdidas a circular pela cidade. E, portanto, nas 8 horas que eles têm para estar dentro da cidade, para aí 3 horas estão no trânsito. Porquê? Porque já não podem ir, imaginemos, pela Rua do Arsenal, direto, porque normalmente vão, o que é que eles querem fazer quando vêm nos cruzeiros? É a Torre de Belém, é os Jerónimos. Têm que ir percorrer quase parte da cidade, e isso é algo que depois nós temos críticas, porque é o que eles dizem, pagam uma visitação e metade do tempo estão dentro de um autocarro a fazer o trânsito. Portanto, aqui é um desafio. Independentemente da cidade perceber, temos que retirar os carros do centro, temos que arranjar formas, até porque quem faz os cruzeiros, maioritariamente, é um público já com uma idade mais avançada e, portanto, que não vão fazer 1 quilómetro ou 2 a pé, nem querem, até porque é um público que paga, tem um nível de qualidade e de exigência que quer o máximo de conforto possível. Depois, a questão dos tuk-tuk, e aqui a própria Associação dos Tuk-tuk está empenhada em que eles próprios acham que têm que ter as duas situações, tem que haver uma regulação dos tuk-tuk na cidade e a formação. E eles aqui estão ao lado da entidade regional e estamos a fazer esse trabalho com a Câmara Municipal.
Por exemplo, outra qualificação, nós não podemos continuar a ter, eu sei que não há carteira profissional, a Europa não permite que haja uma exigência, agora nós, a cidade, temos que encontrar formas de qualificar, de valorizar os guias turísticos. Não podemos ter, por exemplo, na Praça de Camões, Largo do Camões, imagine, 3 ou 4 guias turísticos que são profissionais, que sabem o que estão a dizer, que não usam o megafone porque percebem que não o podem fazer, e depois termos pessoas que são pseudo-guias turísticos e que não cumprem as regras. Portanto, a cidade em si tem que perceber que, dentro do que é legal, mas tem que regulamentar e requalificar. E depois, todas as questões do espaço público. Aqui a higiene, eu digo frontalmente, eu tive o cuidado de dizer isto já várias vezes ao Sr. Presidente da Câmara, isto foi uma falha da descentralização, ou seja, porque o Sr. Presidente da Câmara, e muito bem diz, e é verdade, todos os anos quase 8 milhões da taxa turística que a cidade de Lisboa recebe é entregue às juntas para fazerem a limpeza e a higiene urbana, e cada vez a cidade está pior. E porquê? Porque é muito simples. Porque no processo de descentralização, a Câmara tem umas competências, a Junta tem outras. Por exemplo, tudo o que é nos passeios é da competência da Câmara, determinadas áreas de lixo são da Junta, peço desculpa, determinadas áreas de recolha do lixo são da competência da Junta, outras são da Câmara. Se cair um caixote lixo na estrada, é da Câmara. Se cair no passeio, é da Junta. Se for aqueles caixotes que estão enterrados, vazar dentro é da Junta. Se for fora, é da Câmara. Portanto, ninguém se percebe. Nem nós percebemos. Há juntas em que a reciclagem, o lixo está dividido por dias em reciclagem, há outras que não. Há outras juntas que recolhem, por exemplo, o lixo às 3 da tarde, quando estamos com o turismo na cidade a percorrer e está-se a recolher lixos e cartões às 3 e 4 da tarde. Portanto, aquilo que nós dizemos ao Sr. Presidente da Câmara, esta descentralização, 10 anos depois, tem que se perceber como tudo, como nas empresas, nós temos, como na nossa vida. Nós anualmente fazemos uma avaliação do que foi o ano atrasado, no fim do ano. Nós temos sempre aquela ideia, vamos fazer aqui uma reavaliação do que é que fizemos, o que é que eu fiz de bem ou de mal. E estamos a falar de uma estratégia. 10 anos depois, ou 11, há que perceber que, em termos da higiene urbana, este processo não está a dar. Portanto, no meu ponto de vista, o que é que tem que ser? Centralizado na Câmara de Lisboa. A Câmara de Lisboa tem a equipa que é responsável por toda a recolha pela higiene urbana. E, claro, as juntas poderão ter aquelas equipas só de manutenção. Agora, não pode haver uns têm uma parte do lixo, o outro tem... Depois ninguém se entende e desculpabilizam-se e cada um passa as culpas. Muitas vezes, por exemplo, os próprios hotéis reclamam e a junta diz, não, isso é da responsabilidade da Câmara. Ligam para a Câmara diz, não, isso é da responsabilidade da junta, e nós ficamos sem saber de quem é a responsabilidade. E isto é algo que tem, eu penso que, pelo menos na tomada de posse, foi uma das coisas, e já há várias intervenções, o Presidente da Câmara de Lisboa tem falado, mas, por exemplo, isto é uma má imagem da cidade. Quando nós percorremos a cidade com um caixote a transbordar de lixo, os passeios sujos, é uma má imagem. Ou um turista que está em plena Rua Augusta e está ao mesmo momento alguém a tirar os cartões, às 3 da tarde não tem lógica. A venda ambulante, isso é responsabilidade de Câmara e Juntas. Tem que se travar com a venda ambulante. Não pode ser possível. Nós temos à frente uma loja com história emblemática, que tem a sua chancela, um senhor a vender umas t-shirts do Cristiano Ronaldo ou do outro jogador, quer dizer, com um cobertor no chão. Parece que regressámos há 30 anos atrás. Portanto, é isto que a Câmara Municipal de Lisboa e os outros municípios, mas agora estamos aqui a falar de Lisboa, esta qualidade da oferta, porque cada vez mais quem nos visita é uma média alta, somos muito americanos, canadianos, australianos, é um público exigente e que procura outro tipo de produtos, como o enoturismo, a natureza, mas são de nicho e, portanto, são pessoas que exigem qualidade. E se nós queremos subir em valor e não queremos subir em quantidade,
também temos que oferecer uma cidade com valor. E este é o grande desafio. A Câmara está em início de mandato e, portanto, que nós temos que ser mais exigentes. Acredito que o Sr. Presidente está empenhado, o próprio Vice-Presidente, que está com a mobilidade, está empenhadíssimo em controlar todas estas questões da mobilidade e vamos ver, e portanto nós só temos é que estar aqui prontos para trabalhar com eles, alertar, mas prontos para trabalhar com eles. Muito bem, vou-lhe agora colocar uma questão que eu acho que é muito importante para a cidade e que são as lojas com história. Que importância é que esta entidade regional de turismo de Lisboa dá ao projeto? Muito bem. A importância que damos tem a ver também com a tal necessidade, da tal inclusão e da tal coesão e da sustentabilidade económica e social da cidade. Ora bem, as lojas com história, isto foi para lhe dar um bocadinho como é que isto chega ao turismo e como é que isto começou. Em 2013, quando foi a alteração da lei do arrendamento, houve algo que na altura se falou, foi que a lei do arrendamento não separa o arrendamento habitacional do não habitacional. E, portanto, a lei, quando é pensada, é muito pensada em termos do arrendamento habitacional. Quando se percebeu que o comércio, seja ele qual for, tem agora com menos, mas na altura o tempo médio de existência de uma loja era entre os 20 e 25 anos, ao longo desses anos as rendas foram sendo atualizadas, negócios passaram de negócios com rendas atualizadas e, portanto, poderia haver 1 ou 2 ou 3 casos muito excepcionais, mas todos os outros não, porque as rendas, ao contrário do arrendamento habitacional que esteve congelado durante décadas, este arrendamento não. Como não se fez essa separação, quando se fez a alteração da lei, alterou-se os contratos de arrendamento. E na altura, em 2013, nós tínhamos chanceladas pela Câmara como lojas de interesse municipal, ou, portanto, lojas com referência e que eram identitárias e simbólicas da cidade, cerca de 350. Hoje, ao todo, já estão com o projeto de Lojas com História 200, mas efetivamente as últimas, 20, já foram lojas com um âmbito mais alargado e eu depois já explico o que é que a Câmara está a fazer. Neste momento, efetivamente, lojas emblemáticas e com história ao abrigo de 2013, devemos ter à volta de umas 160, portanto, metade desapareceram. Claro que metade desapareceram, grande parte delas desapareceram pela lei do arrendamento, porque estávamos a falar de lojas que passaram para rendas que lhes eram pedidas, por exemplo, pagavam 1.000 euros de renda e passaram-lhe a pedir 10.000 para depois naquele processo de negociação ficarem nos 3.000 ou nos 4.000, mas é assim, muitas destas atividades são lojas, e eu depois já dou 2 exemplos, de que são lojas que são rentáveis, mas com rendas moderadas, porque a procura por aqueles produtos são mais do turismo do que propriamente dos nacionais. Por exemplo, Velas Loreto. As Velas Loreto são a única, tirando as Velas Loreto e a Casa dos Azulejos, a Vela de Loreto é praticamente a última loja com fábrica de velas, onde nós podemos entrar, comprar uma vela e ver a fabricarem a vela. Isto é uma casa, o dia que fechar, perde-se todo este historial, este know-how, esta identitária, e é uma casa que tem uma geração que está à frente da casa, portanto tem possibilidade de ter seguidores. Agora, se for uma loja que pague 10.000 euros por renda, não conseguirá sustentar, porque não é uma estrutura como uma Zara ou como uma Corte Fiel ou como uma Mango. Portanto, quando se olha para estas lojas com história, tem que perceber que a salvaguarda delas não é só por ser um património identitário, um património histórico, mas também tem que se arranjar aqui uma forma de elas próprias, em termos dos custos de renda, que são brutais, e só para lhe dar uma ideia, hoje raramente se encontra uma loja na Baixa de Lisboa, na Zona Central, a menos de 10.000 euros por mês, mas um cubículo. Portanto, estas lojas não são sustentáveis. Outro exemplo, a própria Ginginha. A Ginginha é uma loja que é sustentável, mas ela é uma loja identitária, que é um produto único.
Portanto, a ideia era preservar estas lojas. Muitas delas não eram dos próprios donos e, portanto, desapareceram porque a renda era insuportável e as pessoas entregaram os negócios e fecharam. E depois outras, naquele momento as pessoas desistiram de fechar portas. E então criou-se em Lisboa. Lisboa foi a primeira cidade a ter a nível nacional, e já recebeu prémios a nível europeu do programa Lojas com História, em que tinha 3 questões. Para ser considerada uma loja com história, tinha que se ter o património arquitetónico, portanto, ser uma loja com mobiliário, com as entradas, com fachada, com monte, portanto, tinha que haver uma mais-valia arquitetónica. Depois, o segundo critério de avaliação era a longevidade, mas isso, sendo loja com história, quase todas elas garantiam, e depois era o património material, que que foi sempre o mais difícil, e muitas vezes, em alguns dos fundos imobiliários, é aquele em que eles não reconhecem o valor das lojas. Porque estas lojas são, por exemplo, o Paris em Lisboa. O Paris em Lisboa foi, só para lhe dar neste património material, 2 características. O Paris em Lisboa, além de ter sido uma referência, porque foi, digamos, à imagem do que acontecia em Paris, e por isso ela era o Paris em Lisboa, trazer uma loja de moda como havia em Paris, foi durante décadas a loja de enxovais da maioria das senhoras da época. E ainda hoje, quando entramos no Paris em Lisboa, 100% do que lá se vende são artigos de casa, enxovais, são artigos únicos, quase todos eles nacionais, fabrico nacional, e foi a única loja no país onde a Rainha de Inglaterra esteve sentada a fazer compras. A única loja do país. E, portanto, são estes ícones que se vão perdendo, além de entrar e a casa manter evoluindo e reconvertendo, mas tem o mesmo património arquitetónico, tem também esta história. E, portanto, que é preciso preservar. A Casa Ulisses, a Louvaria Ulisses, é a única, eu penso que já é a última louvaria que existe na Europa. Tem a experiência que nós temos quando entramos na Louvaria Ulisses, que tem 4 metros quadrados, 5 metros, em que nos colocam uma almofadinha no balcão, nós colocamos o cotovelo, põem-nos pote de álcool, calçam-nos as luvas, toda aquela experiência é única. E aquilo faz como sempre se fez desde que a casa foi constituída, já com uma nova geração. E são estes, o caso, por exemplo, da Orivesaria do Carmo, que hoje, além de quem ficou com o grupo, ou da Brasileira, quem ficou com a Orivesaria do Carmo, além de recuperar, não só recuperou e manteve aquela traça e aquele mobiliário, como é hoje a loja da filigrana de excelência, com chancela. Eles associaram à Orivesaria do Carmo e hoje dão a mostra e nós podemos ver a fazer a filigrana. São experiências únicas e quando nós trazemos ao turista, isto é uma mais-valia para a cidade. E foi isto que a primeira cidade o quis, e principalmente o comércio quis, foi preservar estas lojas, estavam todas a desaparecer e muitas já desapareceram, mas que nós transmitimos ao turismo de Portugal, porque obviamente há aqui outro processo que tem a ver com essas lojas dos souvenirs, que nós explicamos que aquilo não é comércio, aquilo é uma fachada de outra coisa, mas menos é o comércio, mas que estas lojas específicas são lojas que muitas vezes são lojas rentáveis ou sustentáveis, desde que as rendas sejam comedidas, mas são lojas que transmitem um património e uma mais-valia, já para não falar que muitas destas lojas foram, por exemplo, muitas destas lojas que nós falamos foram a base, o Martinho da Arcada, o Faz Frio, da congeminação da implantação da República. Porque muitas destas lojas, depois de à noite se serem fechar na época, era ali que se preparou a implantação da República ou os grupos que contestavam. Portanto, são a história da cidade e não se podem preservar porque o turista o que quer ver
vai querer com certeza comprar na Zara, na Mango, na Corte Fiel, passando a publicidade. Mas o que eles querem é tal como nós. Nós quando vamos a Milão, ou quando vamos a Barcelona, ou quando vamos a Londres, queremos ir ver as lojas diferentes. Nós procuramos as lojas que são diferentes, que não vamos querer ir a uma Zara, porque isso temos cá. E é isto que a cidade tem que saber preservar. E o turismo que fez, pegando nessa experiência, e aqui as duas grandes cidades que têm, como é óbvio, é Lisboa e Porto, quis salvaguardar e está-nos a tentar, e daí que nós fizemos esta parceria com o Centro Nacional de Cultura, porque é quem de excelência também nos ajuda a valorizar esta cultura, foi o turismo percebeu, e na estratégia para 2035, que vai apresentar brevemente o Sr. Secretário de Estado, uma das coisas que valoriza, além da sustentabilidade ambiental, económica e social, também passa pela valorização disto como uma identidade e como uma preservação e mais uma valorização do produto. E daí com o Centro Nacional de Cultura nós não só estarmos a formar guias específicos que conheçam a história, porque será completamente diferente. Imagino que é um grupo de turistas que faz um percurso, por exemplo, pelo Museu da Farmácia, que vai a uma loja Paris em Lisboa, que vai a uma Ulisses e que lhe contam a história e que lhe mostram o que é e que tem aquela experiência de se sentar, por exemplo, no Paris em Lisboa e respirarem aquele património que é único. Isto valoriza a oferta. E, portanto, com o Centro Nacional de Cultura, aquilo que tem sido feito muito com o apoio do Turismo de Portugal é criação de guias específicos e estamos agora a criar um roteiro mesmo específico, vamos ver se conseguimos brevemente, onde haja um percurso por lojas com história, um programa que se possa oferecer, mas que dê esta qualificação com guias específicos e guias especializados que contam também a história da cidade. Porque cada loja destas é a cidade, é a história da cidade e muitas delas, aliás, eu dizia muito, só para esta ligação também do comércio com o turismo tem que ser fundamental e daí que agora, vindo à Câmara, a Câmara Municipal de Lisboa está a tentar alargar agora este projeto das lojas com história às lojas com futuro, ou seja, lojas que tenham mais de 20 anos ou de 25 e que sejam referências, porque há muitas pastelarias que nós percebemos que não são lojas com história, nunca serão, mas são identitárias de um determinado bairro e que fazem produtos diferentes. E, portanto, são esses que nós também temos que oferecer ao turismo e que temos que valorizar. E isto é um projeto que estamos a tentar que seja cada vez mais apadrinhado e promovido também pela própria cidade. Tem que haver aqui esta consciência. Muito bem, belíssima história. E vai-me permitir colocar aqui uma última questão. É possível quantificar o impacto de alguma das medidas de proteção do comércio que já foram avançadas pelo Executivo Autárquico? Falo do licenciamento zero, do programa Comércio Mais ou da requalificação dos mercados municipais? Olha, neste momento eu diria que ainda não é possível quantificar porque está tudo no arranque. Ou seja, nós assistimos, e eu percebo porquê, houve ali, a partir de maio do ano passado, houve, digamos que, uma hibernação, porque havia não sabia se era o Presidente da Câmara que ia ganhar, eram os Presidentes de Junta. Agora, aquilo que se nota, tentando separar esses três itens, relativamente ao licenciamento zero, aquilo que nós dizemos à Câmara e ao Governo, aquilo que se pede é, provavelmente, porque é que o licenciamento zero surgiu e o que é que está agora aqui em contestação. O licenciamento zero surgiu há uns anos atrás, há 2013, também 2011, portanto, foi tudo muito... Porquê? Porque havia milhares de processos entupidos na Câmara Municipal. E, portanto, empresas que estavam 5 anos à espera, ou 4 ou 3, de um licenciamento. E, portanto, aquilo que se resolveu, o problema foi criar uma forma de nós termos uma simplificação e, portanto, era uma mera comunicação. E, de facto, há atividades em que, é o que eu costumo dizer, temos que separar aqui, há atividades que são
muito, tem uma grande exigência em termos de licenças e de autorizações, o caso da restauração e da hotelaria, mas depois há outras atividades que são uma mera comunicação, porque não têm, independentemente das exigências legais, ou seja, para abrirem não precisam de, como a Aresp, por causa das questões dos fumos, da cozinha, de tudo isso. Uma sapataria, basta uma mera comunicação. Um cabeleireiro, uma mera comunicação. Mas no dia a seguir, se eu decidir fechar e abrir outra, posso fazer. Portanto, eu posso, durante o mês, abrir e fechar no mesmo local 10 empresas que é só comunicar a abertura e o encerramento, uma mera comunicação que nem dá tempo à Câmara para sequer fiscalizar. Portanto, percebendo que nós não podemos voltar ao licenciamento zero, porque isso se calhar era um impedimento para a Câmara ter qualquer que fosse a Câmara a nível nacional, ter a capacidade para fazer a dita fiscalização, se calhar há áreas como a restauração, a hotelaria, ou outras em que haja requisitos técnicos muito exigentes e que têm que cumprir e que a própria Câmara tem que, de uma forma mais ágil, fazer a fiscalização. Em todas as outras atividades, se calhar tem que haver aqui uma diminuição do licenciamento zero e pensar numa forma de travar algum dos mecanismos. Porque este licenciamento zero, um dos problemas que tem ocorrido, ou temos que arranjar outra forma, por isso é que se diz muitas vezes ao Governo que pense, se não é extinguir o licenciamento zero, se calhar o licenciamento zero para determinadas áreas do setor do comércio e serviços e para outros não pode haver licenciamento zero. Muitas destas lojas de frutarias e de frutarias, por exemplo, e de souvenirs, que são, e todos nós dizemos isto frontalmente, fachadas de tráfico de pessoas, porque é assim, é impossível, todos nós já entramos numa loja de conveniência e estarem 10 pessoas a trabalhar numa loja de 9 metros quadrados. Ou termos lojas destas que faturam 2.000 euros por ano, com 10 trabalhadores. Portanto, há qualquer coisa que não corre bem. Ou, portanto, aqui as finanças têm que fazer algum papel, ou então, se calhar, teremos que pensar em fazer, de facto, aquilo que sempre fomos defendendo, é um urbanismo comercial, ou seja, de acordo com quem trabalha, quem se desloca, quem vive do turismo, criar cotas em que tem que haver algumas cotas que são cumpridas e a partir do momento que aquela cota de pastelarias abre, não podem abrir mais, vão abrir outras áreas. Não sei se isto... eu sei que temos que ter a iniciativa privada e tem que ser livre, mas tem que haver aqui liberalização. Agora, temos que perceber que de alguma forma nós temos que regular. Não podemos ter, como por exemplo, na Avenida Almirante Reis, ou na Moraes Soares, que é um exemplo, na Moraes Soares haverá para aí 3 lojas que não são ou kebabs ou lojas ou frutarias. Talvez Almirante Reis e Moraes Soares terão, aliás, eu disse isto no outro dia ao Sr. Presidente da Câmara, a Rua da Prata tem 20 lojas de souvenirs e de kebabs. Portanto, numa Rua da Prata, uma rua pequenina, que se calhar tem 30 lojas ou 40, mais de metade são lojas completamente descaracterizadas. Portanto, isto não pode continuar. Tem que haver alguma forma, agora, havendo esta equidade, este direito à liberdade empresarial, mas a cidade tem que pensar como é que pode regular isto. E, por exemplo, olha, uma das medidas que na zona central da cidade de Paris fez foi a Câmara ter, as câmaras, e aqui quando eu falo na Câmara não falo só na de Lisboa, a nível nacional, porque isto está a acontecer. Nós vamos a determinadas zonas noutras no país, em que as zonas principais, das artérias principais, estão totalmente descaracterizadas. Portanto, isto é um problema a nível nacional que nós temos que resolver. Provavelmente, muitas destas zonas centrais têm que se fazer aquilo que foi em Paris, que foi a Câmara conseguiu ter a capacidade de direito de preferência e, portanto, a Câmara, imagino que há ou até muitas vezes os hotéis que acabam com o comércio e a Câmara tem o direito pelo espaço comercial e subarrenda. E se calhar a Câmara aí já consegue subarrendar a preços diferentes que permitam a que as pessoas possam, porque como eu digo, é assim, alguma coisa tem que ser feita, porque não é possível nós termos lojas a 20 e tal, 24 mil euros por mês de rendas em plena Rua Augusta.
É só fazermos as contas e percebermos ao fim do ano quanto é que se tem que faturar só para rendas. E que é inviável, não é? Relativamente às outras questões, aos próprios mercados, é assim, eu acho que a Câmara Municipal está neste momento a pensar fazer também aqui, relativamente a Lisboa, uma reformulação. Provavelmente muitos dos mercados têm que ter, não digo que tenham todos que ser como o mercado da Ribeira, porque não se pode multiplicar, mas se calhar tem que se ajudar os próprios mercados em si, têm que perceber que durante a semana, hoje a população já não consegue, nenhuma mulher consegue ir às 8 da manhã fazer compras ao mercado. Se calhar tem que haver aqui uma alteração da própria dinâmica dos mercados, em perceberem que têm que trabalhar ou menos cedo ou até mais tarde, ou seja, uma reformulação, porque nós hoje, a nossa vida, acabamos por poder ir aos mercados e todos nós gostamos de ir, e são experiências únicas, só olhando para o mercado de Setúbal, por exemplo, que é um dos mercados mais emblemáticos e que todos os turistas, é aquilo a que todo turista que chega a Setúbal vai. Mas para isso temos que também arranjar, se calhar, um conjunto de atividades paralelas e juntas ali que ajudem a rentabilizar esse mercado. Portanto, aqui eu acho que tem que ser uma visão estratégica. Mas, acima de tudo, eu acho que Lisboa, em termos do comércio e do turismo, e este é o desafio que eu já tenho feito ao próprio Presidente da Câmara e à equipa que até está à frente da distribuição das taxas turísticas, da taxa turística, é que tem que se pôr a cidade toda a trabalhar em conjunto. Não podemos continuar a ter Proteção Civil, as entidades do turismo, os vereadores. Não, tem que se pôr a cidade toda. Nós somos o porto de entrada, nós somos a porta de entrada do turismo a nível nacional. Cerca de 30% do turismo está na região de Lisboa a nível nacional. Quer dizer que a maior parte do turismo vem e entra pela cidade de Lisboa e depois vão para outros destinos do país. E, portanto, nós temos que pensar na importância e na relevância que temos, até pelos prémios que ganhamos. O nosso patamar tem que ser um patamar de excelência e, para isso, temos que trabalhar em equipa e pensar, tal como o turismo faz, privados com o público, Lisboa tem que ter todos envolvidos a pensar a cidade em todas as vertentes. Excelente. Muito obrigado, Carla Salsinha. Muito obrigada.